Bíblia. Desde menino, eu tenho ouvido falar da Bíblia. Um livro que causa polêmica, que atrai, que divide, que forma opiniões a favor, contrárias, enfim, um livro polêmico, que tem persistido em se manter em meio a nós. Desde menino, eu vejo, ouço e tenho visto controvérsias, pessoas a favor, pessoas contra, enfim, um livro que tem afetado os pensamentos da humanidade. Para nós cristãos, porque eu sou doméstico da fé, desse livro chamado Bíblia, é para nós uma norma, uma regra de fé, um conjunto de princípios. Para outros, um livro controverso, um livro de história, que, aliás, traz uma narrativa maravilhosa. Vale a pena ler a Bíblia como história, não é? Mas então, dentro desse entendimento que eu quero ter com você, que está me visualizando aí através desta visão que nós queremos agora estabelecer, o que é a Bíblia? Afinal de contas, para que serve a Bíblia? Para nós cristãos, domésticos da fé, no meu entendimento, que de repente no teu entendimento possa ser diferenciado, ele é um livro de conselhos, de aconselhamentos, um livro de propósitos, que determina um segmento a ser observado, e também um livro de ensinamentos, que nos trazem normas e regras de vida. Deus, para mim, é real, porque sou doméstico da fé. Para outros, talvez não, que são agnósticos, ateus, enfim, cada um pensa da maneira que quer. A Bíblia deixou este legado. Nós temos uma opção aqui na Terra de aceitarmos ou não as normas e as regras deste livro. Livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz assim: enganoso é o coração do homem, mas é o propósito de Deus que prevalecerá. Ou seja, trazendo para nós, são as normas e as regras de Deus que estão estabelecidas para nós que prevalecerão, e não a vontade do nosso coração. Por isso, nos leva a esse entendimento de que enganoso é o coração. Efésios, capítulo 1, verso 4, fala que você, a humanidade, para os que creem na Bíblia, fomos gerados antes da eternidade, antes da fundação do mundo, na eternidade, no coração de Deus, para sermos santos, irrepreensíveis, para vivermos debaixo de uma regra espiritual. Então, é um livro para nós que cremos. Amém? Toda a sociedade tem normas,
tem regras, tem princípios, tem propostas de vida, de segmento, enfim. Para quê? Para que elas tenham um parâmetro de vida. Porque toda e qualquer sociedade sem normas, sem parâmetros, sem regras, ela se perde no caminho. A história nos tem mostrado os resultados de sociedades, de comunidades, de pessoas que tentaram viver sem princípios e sem regras, sem planos definidos para a sua vida. O resultado, na grande maioria das vezes, é negativo. Não é? Então, amados, a Bíblia o que é? A Bíblia é um conjunto de princípios, é um projeto criado pelo Criador de todas as coisas, antes de todas as coisas existirem. Deus já havia estabelecido um plano para a sua criação que posteriormente ele colocaria para que ela observasse essas normas. É um conjunto, é um plano, é um projeto de ensinamentos, de princípios, de orientação, de parâmetro de vida para os cristãos. Mas o mais interessante neste livro, que tem insistido em permanecer em nosso meio, com todas as tentativas de tentarem desacreditá-la, de tentarem destruí-la, de tentarem tirá-la do contexto da nossa sociedade, ele insiste em permanecer em nosso meio, porque na Bíblia existe um poder sobrenatural. Este plano não é no nível natural, este plano foi gerado na eternidade, pelo Criador de todas as coisas, para nós, gerados pelo Espírito Santo, que vivemos este sobrenatural, é a boca de Deus, ou seja, o Criador, nos revelando o seu conjunto de normas, o seu conjunto de regras, o seu plano para que nós conheçamos e vivamos segundo a sua sabedoria. Por isso, amados, é um livro que tem duas conotações, histórica e espiritual. Para os agnósticos, para os ateus, para os que vivem neste mundo sem uma consciência bíblica, é um livro de história. E, aliás, muito bonito, com histórias maravilhosas. Vale a pena ler a Bíblia. Para nós, nascidos da água e do Espírito, é o plano estabelecido de Deus no princípio. Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O verbo é uma ação. Já no passado, na eternidade, Deus agia em favor de mim e de você, que estaríamos sendo formados posteriormente, porque a terra foi recriada para que o homem, aquele que Deus criou antes da fundação do mundo, viesse dominar a terra. E para que na terra ele tivesse um plano estabelecido para desenvolver e multiplicar e andar segundo o projeto e o plano estabelecido por Deus para nós, que vivemos segundo a Bíblia. Maravilhoso, né?
A história dos cristãos nos mostra que há um poder sobrenatural nos dominando, nos direcionando, nos ensinando, nos revelando para quem busca de coração. Porque para quem busca de coração, o Espírito Santo, que é a revelação da palavra, para quem crê, se manifesta e revela o que está por trás da letra, por trás da ordenança, por trás do plano, que é que nós vivamos e conheçamos e prossigamos em estar debaixo da proteção, da direção e conhecendo a boa e agradável vontade de Deus. Amados, então a Bíblia foi na eternidade. Deus a preparou na eternidade. É na história da humanidade, porque nós, retroagindo aos sinais e às maravilhas e as coisas que aconteceram na vida dos que creem nesta palavra, não tem dúvida de que ela é real e o que está dirigindo por trás deste plano é Deus, sobre todas as coisas. E Ele será na vida de quem crê, de quem obedece às regras deste plano para toda a eternidade. Então, amados, Bíblia é o plano de Deus para toda a humanidade. Mas nem todos o querem. Mas quem crê, quem vive segundo as regras deste plano, viverá o sobrenatural de Deus. Essas são a grande e poderosa manifestação do Espírito Santo para quem crê na Bíblia.